Em 2019, um caminhoneiro na BR-116, entre Feira de Santana e Vitória da Conquista, jurou ter visto algo que quase o tirou da estrada. Uma criatura sem cabeça, soltando fogo pelo pescoço, galopando mais rápido que qualquer cavalo normal. Ele não foi o primeiro, e definitivamente não será o último. Nesse vídeo, você vai descobrir a verdade por trás da lenda mais aterrorizante do sertão brasileiro. E eu garanto, o que você vai ouvir aqui vai fazer você pensar 2 vezes antes de sair de casa depois da meia-noite. Se inscreve no canal e deixa o like agora, porque essa história vai ser intensa. Bora lá! E aí, pessoal do Sertão Sobrenatural, sejam muito bem-vindos a mais um mergulho nas lendas e mistérios do nosso interior brasileiro. A Mula Sem Cabeça. Só de falar esse nome, muita gente aqui já sentiu um arrepio. Mas por que essa lenda é tão forte? Por que ela atravessou séculos e continua viva no imaginário popular? Hoje eu vou te contar a origem real dessa lenda, os relatos mais perturbadores já documentados, o que a ciência e o folclore dizem sobre isso, e no final vou te mostrar evidências que vão te deixar sem dormir. Antes de começar, esse vídeo tem relatos reais de pessoas que juraram ter encontrado a criatura. Então, se você está sozinho em casa, bem, boa sorte. A origem da lenda. Para entender a mula sem cabeça, a gente precisa voltar ao Brasil colonial, século XVII. A Igreja Católica tinha um poder imenso, controlava praticamente todos os aspectos da vida das pessoas. Segundo a lenda tradicional, qualquer mulher que tivesse um relacionamento amoroso com um padre seria amaldiçoada. Na noite de quinta para sexta-feira, ela se transformaria em uma mula sem cabeça, condenada a galopar pelas estradas até o amanhecer. Mas de onde veio isso exatamente? O contexto religioso da época explica muita coisa. O celibato sacerdotal era e é uma regra fundamental da Igreja Católica. Mas na prática, no Brasil colonial, com padres isolados em povoados distantes, relacionamentos proibidos aconteciam. E a Igreja precisava de uma forma de controlar isso. Essa lenda funcionava como um controle social poderoso. Não era só sobre punir a mulher. Era sobre criar um medo tão grande que ninguém ousaria se aproximar de um padre. E funcionou por séculos. Agora, o interessante é que essa lenda tem variações em todo o Brasil. No sul, chamam de burrinha do padre. No centro-oeste é a mula preta, mas a essência é sempre a mesma, uma mulher amaldiçoada que vira criatura das trevas. A descrição clássica da criatura é aterrorizante. Corpo de mula ou égua, sempre negra ou marrom escura. Sem cabeça, mas com fogo ou chamas saindo do pescoço decepado. Relinchos terríveis que ecoam por quilômetros. E um galope sobrenatural, mais rápido que qualquer animal normal poderia correr. As ferraduras soltam faíscas ou até mesmo fogo quando tocam o chão. Olha, eu vou ser sincero com vocês. Quando eu era criança, lá no interior da Bahia, minha avó contava que conheceu uma mulher que, bem, vamos dizer que teve uma proximidade inadequada com o padre da cidade. E juro por Deus, toda quinta à noite, ninguém via essa mulher. Ela sumia. E no dia seguinte aparecia exausta, às vezes machucada. Coincidência? Talvez. Mas me deixou marcado. Agora vem a parte que vai deixar você inquieto. Os relatos reais. 1987, interior de Minas Gerais, perto de Uberaba. José Carlos, caminhoneiro com 25 anos de estrada, nunca tinha acreditado em nada sobrenatural. Até aquela noite de quinta-feira. Era por volta de 2h da manhã. A BR estava completamente vazia, só o som do motor do caminhão quebrando o silêncio. De repente, José vê no retrovisor algo correndo muito rápido atrás do caminhão. Ele olha pelo espelho e não acredita. Uma criatura negra galopando, com chamas saindo de onde deveria estar a cabeça, e estava ganhando velocidade.
José pisou fundo no acelerador. O caminhão estava a 100 quilômetros por hora, mas a criatura continuava ganhando. Ele conta que conseguia sentir o calor através da janela fechada. Quando a coisa finalmente passou por ele e sumiu na estrada à frente, José viu marcas de ferradura pegando fogo no asfalto. José parou o caminhão, desceu tremendo e vomitou na beira da estrada. Ele jurou nunca mais dirigir numa quinta de madrugada. E até hoje, mais de 30 anos depois, ele cumpre essa promessa. 2003, interior de Goiás. Uma família de fazendeiros começou a encontrar animais mortos de forma misteriosa. Galinhas, cabras, até um bezerro, todos com marcas estranhas, como se tivessem sido pisoteados por algo muito pesado e quente. Ao redor da propriedade, encontravam rastros bizarros, pegadas de ferradura que pareciam queimadas na terra. E sempre nas quintas-feiras de manhã. Mas o mais perturbador, a filha adolescente da família, de 16 anos, começou a ter episódios nas quintas à noite. Ela acordava desorientada, suja de terra, com os pés feridos, sem memória alguma de onde tinha estado. Foi quando descobriram que ela tinha um relacionamento secreto com o jovem padre da cidade vizinha. A família ficou desesperada, chamaram benzedeiras, fizeram rezas. Eventualmente, transferiram a menina para a cidade grande para o tratamento psicológico. O padre foi transferido pela diocese logo depois, e os ataques na fazenda pararam. Mas a filha, mesmo anos depois, tinha pesadelos terríveis toda quinta-feira. Caso 3. O grupo de amigos, 2015. 2015, interior do Ceará. 5 amigos na casa dos 20 anos decidiram fazer uma trilha e acampar numa área rural, perto de ruínas de uma capela antiga. Eles armaram as barracas numa quinta-feira à tarde. Quando a noite caiu, começaram a ouvir sons estranhos, galopes, relinchos que pareciam vir de todos os lados ao mesmo tempo. Um deles, tentando ser corajoso, pegou o celular para filmar. A câmera captou algo. Uma massa escura se movendo rapidamente entre as árvores, com o que parecia ser chamas bruxuleantes. O vídeo é inconclusivo. Pode ser qualquer coisa. Mas o que não dá para negar é o terror genuíno nas vozes deles na gravação. Eles desmontaram o acampamento ali mesmo, no escuro, e foram embora. 2 do grupo juraram nunca mais acampar. Um deles desenvolveu pavor de cavalos depois disso. Durante a pandemia, 2020, com o lockdown e as estradas vazias, algo curioso aconteceu. Várias pessoas na região entre Bahia e Minas Gerais começaram a relatar avistamentos similares. Motoristas de apps trabalhando de madrugada, caminhoneiros fazendo entregas essenciais, todos descrevendo a mesma coisa: uma criatura negra, sem cabeça, com fogo no pescoço, galopando pelas BRs desertas. O padrão era sempre o mesmo. Quinta-feira, sempre entre meia-noite e 4 horas da manhã. Em regiões diferentes, mas com descrições incrivelmente parecidas. Uma teoria surgiu. Com menos movimento nas estradas, a criatura ficou mais ativa? Ou as pessoas finalmente conseguiram ver o que sempre esteve lá? Eu sei o que você está pensando. Ah, mas isso é tudo história. Não tem prova de nada. E você tem razão em ser cético. Mas espera até a próxima parte. Vamos começar com o que os estudiosos do folclore brasileiro falam sobre isso. A maioria dos folcloristas concorda que essa lenda foi criada como ferramenta de controle social. O medo mantinha as mulheres longe dos padres, protegia a imagem da igreja e dava uma explicação divina para relacionamentos proibidos. A quinta-feira tem um significado religioso importante. Quinta-feira Santa, quando Jesus instituiu a Eucaristia. Transformar esse dia em momento de maldição era uma forma de reforçar o sagrado através do medo, e não é único no mundo. Outras culturas têm lendas similares. O lobisomem na Europa, o vendigo nas Américas do Norte.
sempre criaturas que punem transgressões morais através de transformações monstruosas. Psicólogos e psiquiatras oferecem outra visão: histeria coletiva e culpa transformada em sintomas físicos. Imagine uma mulher no Brasil colonial tendo um relacionamento proibido. A culpa religiosa seria esmagadora. Ela ouve as histórias da mula sem cabeça desde criança. Nas noites de quinta, dominada pelo medo e pela culpa, ela pode desenvolver episódios dissociativos. Existem casos documentados de mulheres que confessaram ser a mula sem cabeça. Elas genuinamente acreditavam estar se transformando. Acordavam com ferimentos, sem memória, sintomas compatíveis com episódios psicóticos ou sonambulismo extremo. A paralisia do sono, combinada com sugestão cultural forte, também explica muitos avistamentos. Você acorda, não consegue se mover, vê sombras, ouve sons, seu cérebro preenche as lacunas com o que você mais teme. Céticos apontam para explicações mais mundanas. Fogo-fato, gases que se inflamam em cemitérios e áreas pantanosas, pode criar a ilusão de fogo flutuante. Numa noite escura, com visibilidade ruim, pode parecer uma criatura em chamas. Existem doenças que afetam animais de formas bizarras. A síndrome do veado zumbi, por exemplo, faz os animais perderem o medo de humanos e agirem de forma agressiva e estranha. Cavalos com hidrofobia podem ter comportamentos aterrorizantes. Sons noturnos são amplificados e distorcidos. O relincho de um cavalo selvagem, ecoando em vales e florestas, pode soar completamente diferente, mais alto, mais agudo, quase sobrenatural. Agora, pesquisadores de fenômenos sobrenaturais têm uma teoria diferente. Eles argumentam que crenças coletivas muito fortes podem criar formas-pensamento. Entidades energéticas alimentadas pelo medo e pela fé de milhões de pessoas ao longo de séculos. Não seria a mulher se transformando literalmente. Seria algo criado pela crença coletiva que se manifesta em momentos e lugares específicos. Essa teoria tenta explicar casos que desafiam lógica racional, múltiplos avistamentos simultâneos em lugares diferentes, evidências físicas sem explicação clara, padrões que se repetem por séculos. Olha, eu sou uma pessoa cética, gosto de buscar explicações racionais, mas alguns desses casos, é muito difícil explicar, principalmente quando você vê o terror genuíno nos olhos de quem conta. Não é mentira, não é encenação. Essas pessoas viram algo. A questão é, o que exatamente? Agora, independente de você acreditar ou não, vou te contar o que o povo do interior faz para se proteger. Porque, precaução nunca é demais. A primeira e mais óbvia: jamais sair nas noites de quinta-feira, especialmente entre meia-noite e 4 da manhã. Em muitas comunidades do interior, até hoje as pessoas evitam sair nesse horário. Mas e se você encontrar a criatura? O que fazer? Segundo a tradição, você deve deitar no chão imediatamente e rezar. Fechar os olhos e não olhar diretamente para a criatura. Nunca corra, ela é mais rápida que qualquer pessoa. E não grite. Isso pode atrair ainda mais a atenção dela. Para quebrar a maldição de uma mulher transformada, existem 3 formas: tirar a rédea ou freio que ela usa. Algumas versões dizem que a criatura usa arreios. Fazer ela sangrar tirando uma das ferraduras ou ter um padre abençoando diretamente a mulher amaldiçoada. As proteções domésticas são levadas muito a sério. Cruz de sal nas portas e janelas. Renovada toda quinta à noite, arruda plantada no quintal, que segundo a crença popular afasta espíritos malignos. Terço benzido embaixo do travesseiro. E nunca, nunca deixar portas e janelas abertas numa quinta de madrugada. Mas essa lenda vai muito além do medo. Ela moldou comportamentos sociais profundos.
Em algumas cidades do interior, até hoje existem festas e celebrações que evitam quintas-feiras. Casamentos, batizados, grandes eventos, ninguém marca numa quinta se puder evitar. A mula sem cabeça aparece em livros, músicas, filmes brasileiros. Monteiro Lobato incluiu ela no Sítio do Pica-Pau Amarelo. Vários artistas populares fizeram canções sobre a lenda. E tem até roteiros turísticos de turismo sobrenatural em algumas regiões. Essa lenda criou uma identidade cultural. Quando você fala mula sem cabeça, qualquer brasileiro entende imediatamente do que você está falando. É parte do nosso DNA cultural. E agora, a parte mais controversa desse vídeo. Ao longo dos anos, algumas evidências foram apresentadas. Eu preciso deixar claro. Nada disso é prova definitiva de nada, mas são curiosidades que merecem ser analisadas. Existem algumas fotografias antigas, principalmente do início do século XX, que mostram algo. Imagens borradas, muitas vezes danificadas pelo tempo, de criaturas quadrúpedes sem cabeça aparente. São falsificações? Provavelmente. Animais comuns fotografados em ângulos estranhos? Bem possível. Mas algumas dessas fotos têm detalhes intrigantes que especialistas em fotografia não conseguem explicar completamente. Algumas gravações de áudio foram feitas ao longo dos anos, relinchos, estranhos, capturados em noites de quinta-feira. Quando comparados com sons de cavalos normais, há diferenças notáveis, frequências mais agudas, durações mais longas, um eco que não deveria existir. Novamente, pode ser manipulação, pode ser outros animais, pode ser efeitos acústicos naturais, mas é estranho. O mais intrigante são as marcas físicas. Ferraduras aparentemente queimadas em asfalto, fotografadas por motoristas e moradores. Padrões de queimadura que não correspondem a nenhum acidente ou fenômeno natural conhecido. Animais encontrados mortos, com ferimentos inexplicáveis. Marcas de coices ou pisoteamento, mas com níveis de força que não correspondem a nenhum animal doméstico. Campos inteiros com trilhas queimadas em padrões circulares, sempre descobertos nas manhãs de sexta-feira. Olha, eu não estou aqui dizendo que isso é prova definitiva de nada. Pode ter explicação racional para tudo isso. Mas é curioso, no mínimo, e merece ser analisado com seriedade, sem preconceito, mas também sem ingenuidade. Então, a mula sem cabeça existe ou não existe? A verdade? Eu não sei. E sabe de uma coisa? Talvez a gente nunca saiba com certeza. O que eu sei é que essa lenda sobreviveu por séculos. Ela está viva no imaginário de milhões de brasileiros. Passa de geração para geração. E quando tanta gente, em tantos lugares diferentes, ao longo de tanto tempo, conta histórias parecidas, bem, alguma coisa está acontecendo. Pode ser psicológico, pode ser cultural, pode ser medo transformado em realidade pela força da crença, ou pode ser algo que a gente ainda não entende completamente. O sertão brasileiro é cheio de mistérios, de histórias que arrepiam, de lendas que nos conectam com nossos ancestrais. E talvez essas histórias existam não só para assustar, mas para nos lembrar que o mundo é maior e mais misterioso do que a gente imagina. Que existem coisas entre o céu e a terra que nossa ciência ainda não explica. Que respeitar o desconhecido, ter um pouco de medo saudável, não é fraqueza, é sabedoria. Você já teve alguma experiência sobrenatural? Já ouviu alguma história de mula sem cabeça na sua região? Conhece alguém que jurou ter visto algo inexplicável? Conta nos comentários, eu leio todos e adoro essas histórias. Se você curtiu esse vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos mistérios do sertão sobrenatural. Na semana que vem tem vídeo sobre o corpo seco. E acredite, essa lenda é ainda mais perturbadora que essa. E lembra, se você precisar sair numa quinta à noite, bom, apenas tome cuidado, né? Fique atento aos sons ao seu redor. E se você ouvir um galope ao longe,
Bem, você já sabe o que pode ser. Um abraço e até o próximo mistério.